Em 1921, Carl Jung, aquele gigante da psicologia, documentou algo que mudaria para sempre a forma como entendemos o narcisismo. Ele observou que crianças que nunca viram puro contentamento, um brilho genuíno, nos olhos de seus pais, desenvolvem uma ferida psíquica tão profunda que passam o resto da vida tentando preencher um vazio, um buraco, que jamais deveria ter existido. E não estamos falando de pais que simplesmente se esquecem de elogiar. Estamos falando de algo muito mais sutil e devastador. Pais que nunca demonstraram orgulho espontâneo, alegria pura, admiração incondicional, por quem a criança é em sua essência, não pelo que ela faz ou conquista. E quando essa demonstração falha, a psique infantil toma uma decisão inconsciente e quase sempre irreversível. Se eu não sou digno desse contentamento, desse olhar, vou me tornar tão grandioso, tão notável, que ninguém poderá negar meu valor. Ou vou me esvaziar tanto, me tornar tão insignificante, que nada mais poderá me machucar. Nos próximos minutos, vamos juntos desvendar a causa raiz do narcisismo que Jung identificou, mas que a psicologia moderna, por vezes, parece ignorar sistematicamente. Você vai entender por que algumas crianças se tornam narcisistas grandiosos, exibindo uma confiança quase arrogante, enquanto outras desenvolvem o narcisismo encoberto, aquele vazio crônico. Aquela sensação de tanto faz, disfarçado de humildade, e se você cresceu sentindo que nunca foi suficiente, que seus pais te amavam, sim, mas nunca pareceram verdadeiramente orgulhosos ou genuinamente felizes por você simplesmente existir, este vídeo vai finalmente nomear uma dor, uma angústia que você carrega há décadas sem sequer ter palavras para descrevê-la. A ferida da invisibilidade emocional. Você estava ali, presente, mas ninguém parecia verdadeiramente encantado com a sua existência. Seus pais cumpriam o seu dever, suas obrigações, mas onde estava o brilho nos olhos? Onde estava aquela alegria espontânea, aquela faísca que uma criança reconhece instintivamente como amor verdadeiro? Essa ausência, essa falta, não é neutra, ela não cria um simples vazio passivo, ela força a criança a tomar uma decisão psíquica devastadora, ou eu me inflo, até me tornar impossível de ignorar, ou eu desapareço completamente, me torno invisível, para não sentir mais essa dor lancinante de não ser visto. Ambos os caminhos, por mais paradoxais que pareçam, levam ao narcisismo. Um é chamado de grandioso, o outro de encoberto, mas a ferida original, a raiz do problema, é a mesma. Dezembro de 1952. Jung estava atendendo uma paciente de 34 anos que chamaremos de Ana Paula, uma mulher brasileira, talvez como tantas que você conhece. Ela o procurou porque, nas palavras dela, sentia-se vazia, apesar de ter tudo, casada, 2 filhos, uma vida confortável, uma casa no Brooklyn, mas um vazio tão profundo, tão avassalador, que acordava todas as manhãs se perguntando qual o sentido de continuar. Jung, com sua sabedoria peculiar, fez uma pergunta que ela definitivamente não esperava. Ana Paula, seus pais alguma vez olharam para você com orgulho genuíno, não por algo que você fez, mas simplesmente por você existir? Ana Paula ficou em silêncio por longos 7 minutos. Jung anotou em seu diário. Ela chora como quem finalmente encontrou a pergunta certa. Ela não consegue responder, porque a resposta é não. E admitir isso quebra algo dentro dela, algo essencial. Durante os 6 meses seguintes, Ana Paula descreveu sua infância. Pais responsáveis. Nunca faltou nada material,
boas escolas, viagens, tudo o que o dinheiro podia comprar. Mas ela simplesmente não conseguia se lembrar de um único momento em que sua mãe ou seu pai tivessem olhado para ela com aquele brilho nos olhos, aquela alegria espontânea que diz: "Eu estou tão feliz que você existe." Elogios quando tirava boas notas? Sim. Aprovação quando se comportava bem? Sempre. Mas orgulho espontâneo, alegria pura, por quem ela era, em sua essência? Nunca. Jung escreveu: esta é a ferida primária, a fonte do narcisismo moderno. A criança que nunca foi vista com contentamento incondicional desenvolve uma de duas defesas: inflação do ego ou aniquilação da essência do ser. Ana Paula escolheu a segunda opção. Ela se tornou tão pequena, tão apagada, tão perfeita em não incomodar, que desapareceu de si mesma. E agora, aos 34 anos, ela se olha no espelho e simplesmente não reconhece ninguém, porque nunca houve alguém para ser reconhecido. Ela construiu um falso eu, uma máscara, tão eficiente em não precisar de atenção, que matou a sua essência verdadeira no processo. Mas, calma, por que a ausência dessa demonstração específica cria o narcisismo? Jung tinha uma resposta, uma intuição, que a psicologia do desenvolvimento levaria décadas para validar: o espelhamento emocional. Nos primeiros anos de vida, a criança não tem um senso interno de valor. Ela precisa vê-lo refletido nos olhos dos pais, e não em palavras, mas em emoção. Quando os pais olham para a criança e seus olhos brilham com alegria espontânea, admiração genuína, orgulho incondicional, algo mágico acontece na psique infantil. Ela registra: minha existência traz alegria, eu tenho valor inerente, eu sou digno de amor, simplesmente por ser. Mas quando esse brilho nunca aparece, quando os olhos dos pais são neutros, frios, ou, pior ainda, quando só brilham em resposta a conquistas e comportamentos adequados, a criança registra algo devastador: minha existência não é suficiente, eu preciso fazer algo, ser algo diferente do que sou. Para ter valor, quem eu sou simplesmente não é digno desse contentamento, desse amor. E é exatamente aqui que a fragmentação começa. A criança, incapaz de integrar essa realidade insuportável, divide o eu, a essência, em dois. O eu verdadeiro, aquele ser autêntico que existe simplesmente, é empurrado para a sombra. É doloroso demais existir como aquele eu que nunca foi digno de alegria. Então, a criança cria um falso eu, uma persona compensatória, uma máscara social, que pode finalmente ganhar aquele brilho nos olhos dos pais. Este falso eu assume duas formas possíveis. Forma 1, a inflação narcísica. A criança decide inconscientemente: se eu me tornar extraordinário o suficiente, tão impressionante que ninguém possa negar minha grandeza, finalmente serei digno daquele contentamento, daquele amor que nunca tive. Esta criança se torna o narcisista grandioso, o adulto que precisa ser o melhor, o mais inteligente, o mais bem-sucedido, não por ambição saudável, mas por uma ferida que sangra há décadas. Cada conquista, cada troféu, é uma tentativa desesperada de finalmente ver aquele brilho nos olhos de alguém e sentir: agora sim, agora eu sou suficiente. Mas nunca é suficiente. Porque a ferida original não foi pelo que você fez, foi por quem você é, e nenhuma conquista externa pode curar uma rejeição interna. Forma 2, o colapso narcísico.
A criança decide inconscientemente: se eu desaparecer completamente, se eu não precisar de nada, se eu for tão pequeno e autossuficiente que minha existência não cause problemas, talvez a dor pare. Esta criança se torna o narcisista encoberto, o adulto que parece humilde, até autodepreciativo, mas carrega um vazio tão profundo, tão aterrador, que nenhum relacionamento consegue preencher. Eles não pedem atenção, porque aprenderam, da pior forma possível, que pedir é doloroso. Então, eles se matam de fome emocionalmente e chamam isso de independência. Ana Paula, a paciente de Jung, era este segundo tipo. Ela havia desaparecido tão completamente que nem sequer sabia mais quem deveria ser. Jung continuou com ela. Quando você era criança, Ana Paula, o que você fazia quando queria a atenção dos seus pais? Ana Paula respondeu imediatamente. Eu não pedia. Aprendi cedo que pedir era incomodar, era um fardo. Então eu esperava que eles percebessem, que olhassem para mim por conta própria. Mas eles nunca olhavam. Eles estavam sempre ocupados, sempre preocupados com coisas importantes. Eu não era importante o suficiente para interromper. Jung, com sua voz calma e penetrante, perguntou: e o que você sentia, Ana Paula, quando eles não olhavam? Silêncio profundo. Então, com a voz embargada, que eu não deveria existir, que minha existência era um problema, que se eu fosse menos, se eu precisasse de menos, se eu desaparecesse mais, talvez eles fossem mais felizes. Jung anotou. Aos 6 anos, Ana Paula já havia decidido que sua existência era um fardo. E passou os próximos 28 anos vivendo a partir dessa decisão inconsciente. Cada relacionamento, cada escolha, cada ação foi filtrada através dessa crença central. Eu não deveria estar aqui. O narcisismo encoberto não é humildade. É uma defesa contra a dor insuportável de existir sem ser desejado. 3 meses depois, numa sessão particularmente intensa, Jung pediu que Ana Paula fizesse um exercício. Ele queria que ela imaginasse sua mãe, olhando para ela aos 5 anos, com puro contentamento, sem motivo, apenas existindo. Os olhos brilhando, com alegria pura. Ana Paula não conseguiu. Ela tentou por 15 minutos e não conseguiu visualizar. Toda vez que tentava imaginar os olhos da mãe com brilho, a imagem se dissolvia ou mudava para alguma situação onde ela havia feito algo para merecer aprovação. Jung, você entende o que acabou de acontecer? Sua psique, literalmente, não consegue imaginar ser desejada por quem você é. A ferida está tão profunda que até em fantasia você precisa merecer amor. Foi nesse momento que Ana Paula entendeu. A raiz do seu vazio não era falta de amor. Seus pais amavam, a maneira deles. Era falta de contentamento, amor sem alegria visível, cuidado sem orgulho espontâneo, presença sem aquele brilho que diz: eu estou tão feliz que você existe. E quando uma criança cresce sem esse espelhamento emocional específico, quando ela nunca vê, nos olhos dos pais, aquela alegria incondicional, algo quebra na formação da essência, porque a essência infantil se forma através de reflexão. A criança não sabe quem ela é, até ver quem ela é, nos olhos de quem ama. Se o reflexo é neutro, a criança registra: eu sou neutro, minha existência não importa. Se o reflexo só aparece condicionalmente, a criança registra: eu só importo quando faço X, Y ou Z. Mas se o reflexo nunca mostra puro contentamento,
A criança registra a mensagem mais devastadora de todas: quem eu sou não é digno de alegria. E assim nasce o narcisismo, não de pais abusivos, não de negligência óbvia, mas de uma falha sutil e letal no espelhamento emocional, a ausência do brilho nos olhos, a falta de orgulho espontâneo, a presença sem alegria visível. Jung chamava isso de morte silenciosa da essência verdadeira. A criança continua vivendo, mas algo essencial dentro dela morre. O direito de existir, sem performance, a confiança de que sua presença traz alegria naturalmente, a certeza interior de que ela é desejada, não pelo que faz, mas por quem é. Ana Paula perguntou: então, eu posso me curar? Ou essa ferida é permanente? Jung respondeu, com aquilo que se tornaria uma de suas frases mais importantes sobre narcisismo: a ferida é profunda, mas não é terminal. Você pode se reparentalizar, pode aprender a olhar para si mesma, com o contentamento que seus pais nunca ofereceram. Mas primeiro, você precisa sentir a dor completa do que faltou. Você precisa fazer o luto por aquele brilho nos olhos que nunca veio, porque só depois de sentir completamente o que não teve, você pode começar a dar isso a si mesma. Vamos pausar aqui, porque algo crucial precisa ser dito sobre o que Jung está descrevendo. A maioria das pessoas, quando ouve sobre espelhamento emocional, pensa que é sobre elogios. Não é? Elogios são verbais e condicionais. Você é inteligente, você é bonita, você foi muito bem. Isso é aprovação por performance. O que Jung está descrevendo é algo pré-verbal e incondicional. É aquele momento em que o pai olha para o filho brincando e seus olhos brilham com orgulho, sem motivo. A mãe que observa a filha existindo e sorri com alegria espontânea, não porque a criança fez algo impressionante, mas porque estar na presença dela é genuinamente prazeroso. Esta é a diferença devastadora. Crianças que recebem muito elogio, mas nunca esse contentamento incondicional, ainda desenvolvem narcisismo, porque elogios ensinam: você tem valor quando performa bem, mas contentamento incondicional ensina: você tem valor simplesmente por existir. Sua presença é um presente. E quando esse contentamento nunca aparece, quando a criança procura nos olhos dos pais e vê apenas neutralidade, ou vê brilho apenas quando ela conquista algo, a mensagem inconsciente é cristalina: quem você é não é suficiente, mas o que você faz pode ser. O caso de Ana Paula não era único. Jung documentou dezenas de casos similares. Entre 1920 e 1960, ele percebeu um padrão. As crianças que desenvolviam narcisismo não vinham necessariamente de lares abusivos. Muitas vinham de famílias funcionais. Pais presentes, cumpriam deveres, proviam materialmente. Mas havia uma ausência emocional específica, a falta de alegria visível na existência da criança. Jung começou a chamar isso de negligência emocional invisível, porque ninguém reconhecia como negligência. Os pais achavam que estavam fazendo tudo certo, alimentavam, vestiam, educavam, até elogiavam quando apropriado, mas nunca demonstravam aquele deleite espontâneo, aquele orgulho que brilha nos olhos, sem motivo. Aquela alegria pura de estar na presença da criança. E as crianças, incapazes de nomear o que faltava, cresciam com um vazio inexplicável, sentindo que algo estava errado, mas sem saber o quê, porque tecnicamente nada estava errado. Tecnicamente, elas eram amadas. Tecnicamente, tinham tudo,
Mas amor sem alegria visível é como comida sem sabor. Tecnicamente nutre, mas algo essencial está faltando. E a criança sente essa falta, como um buraco na psique, um vazio onde deveria haver certeza interior. De ser desejada, este vazio se manifesta de formas diferentes em cada pessoa, mas o padrão é o mesmo. Ou a pessoa tenta preencher o vazio com conquistas externas, tornando-se o narcisista grandioso, que nunca pode parar de provar seu valor. Ou a pessoa desiste de tentar preencher o vazio e simplesmente o aceita como identidade, tornando-se o narcisista encoberto, que vive na resignação silenciosa de nunca ser suficiente. Voltando a Ana Paula. Nos meses seguintes de terapia, Jung a guiou através de um processo que ele chamava de recuperação da essência assassinada. Porque foi isso que aconteceu. A essência verdadeira de Ana Paula, aquele que queria ser visto e deleitado, foi assassinado aos 5 anos, não por crueldade, mas por negligência emocional. E no lugar dele, um falso eu nasceu. Um eu que não precisava de nada, que não causava problemas, que desaparecia silenciosamente. Para não incomodar, Jung desenvolveu um protocolo específico para Ana Paula. Primeiro, ela precisava reconhecer conscientemente o que nunca teve, não intelectualmente, ela já sabia disso, mas somaticamente, no corpo. Ele pediu que ela sentasse em silêncio e acessasse aquela menina de 5 anos, esperando que a mãe olhasse para ela, e que permitisse que a dor completa dessa espera emergisse. Ana Paula resistiu por semanas, porque sentir completamente o que faltou. É aceitar que faltou, e aceitar isso é aceitar que seus pais falharam em algo fundamental para muitos adultos feridos. Isso é insuportável. É mais fácil culpar a si mesmo, acreditar que você não era digno, do que aceitar que seus pais simplesmente não tinham a capacidade emocional para oferecer puro contentamento incondicional. Mas numa sessão de abril de 1953, algo quebrou. Ana Paula finalmente permitiu sentir. E o que veio não foi tristeza comum. Foi uma dor arquetípica, primitiva, o luto por algo que nunca existiu, mas era absolutamente necessário. Ela chorou por 40 minutos sem parar. Jung apenas testemunhou. Quando finalmente parou, ela disse algo que Jung anotou como crucial. Eu passei 28 anos tentando não precisar disso, e agora percebo que quanto mais eu tentava não precisar, mais o buraco cresce. Porque a necessidade não desaparece. Ela só vai para a sombra e controla você de lá. Este é o paradoxo central do narcisismo que nasce desta ferida específica. A pessoa gasta toda a vida tentando provar que não precisa do contentamento que nunca teve. O narcisista grandioso prova isso sendo tão extraordinário que todos têm que admirá-lo, recriando obsessivamente aquele brilho nos olhos que os pais nunca ofereceram. O narcisista encoberto prova isso, desaparecendo, sendo tão autossuficiente que a ausência de contentamento não importa mais. Mas ambos estão correndo da mesma dor, a dor de uma criança que olha para os pais e nunca vê nos olhos deles o reflexo de que sua existência traz alegria. Deixa eu te mostrar o lado oposto. Outro caso de Jung, completamente diferente, mas com a mesma ferida original. Lucas, 29 anos, empresário de sucesso. Procurou Jung em 1947 porque, apesar de estar construindo um império financeiro, sentia um vazio devastador, diferente de Ana Paula. Lucas não havia desaparecido. Ele havia inflado. Jung perguntou a mesma questão que fez a Ana Paula. Seus pais alguma vez demonstraram o orgulho genuíno por quem você era?
não pelo que conquistava? Lucas respondeu rapidamente. Defensivamente. Meus pais sempre foram orgulhosos de mim. Eu era o melhor aluno, o melhor atleta, sempre ganhava prêmios. Jung. Eu não perguntei se eles tinham motivos para orgulho. Perguntei se eles demonstravam orgulho por quem você era quando você não estava conquistando nada, quando você era apenas uma criança existindo. Silêncio. Então, mais baixo. Não. Eles ficavam orgulhosos quando eu ganhava, quando eu era o melhor, mas quando eu era só eu, não havia nada especial no olhar deles. Jung. E o que você decidiu fazer com isso? Lucas. Percebendo pela primeira vez. Eu decidi nunca parar de ganhar. Se eu parasse de conquistar, se eu fosse apenas eu voltaria a ser invisível. Então, eu transformei minha vida inteira numa corrida atrás de conquistas. Não porque eu quero realmente essas coisas, mas porque parar de conquistar é voltar a ser aquele menino que não era suficiente. Este é o narcisista grandioso. Não alguém que foi mimado ou que teve autoestima inflada artificialmente, mas alguém que aprendeu que sua existência simples não era digna de contentamento. Apenas suas conquistas eram. Então, ele se tornou uma máquina de conquistar, tentando eternamente recriar aquele brilho nos olhos que só aparecia quando ele vencia. Jung escreveu: Lucas e Ana Paula têm a mesma ferida, mas defesas opostas. Ana Paula decidiu desaparecer para não sentir a dor de não ser vista. Lucas decidiu ser tão grande que seria impossível não ser visto. Mas ambos vivem em resposta à mesma ausência original, o deleite parental incondicional que nunca veio. A diferença nas defesas vem de temperamento e contexto familiar. Ana Paula era sensível, introvertida. Sua família valorizava não causar problemas. Ela aprendeu que a melhor forma de lidar com a invisibilidade emocional era ocupar menos espaço. Lucas era extrovertido, competitivo. Sua família valorizava conquistas. Ele aprendeu que a melhor forma de lidar com a invisibilidade emocional era conquistar tanto que fosse impossível ignorá-lo. Mas a estratégia, grandiosidade ou colapso, é irrelevante. A ferida é a mesma, e ambos pagam o mesmo preço, a perda completa da essência verdadeira, porque aqui está o que acontece. Quando uma criança nunca é vista com puro contentamento incondicional, ela não pode desenvolver um senso interno de valor. O valor fica sempre externo, sempre condicional. Para Ana Paula, o valor estava em não incomodar. Para Lucas, o valor estava em conquistar. Mas nenhum dos dois sentia valor simplesmente por existir. E pessoas sem senso interno de valor não podem ter relacionamentos genuínos. Porque relacionamento genuíno requer vulnerabilidade. Requer mostrar quem você é quando não está performando. Mas se você nunca foi visto com puro contentamento quando não estava performando, mostrar quem você realmente é parece suicídio psíquico. Então, Ana Paula vivia relacionamentos onde ela desaparecia, onde ela se anulava para não incomodar. E Lucas vivia relacionamentos onde ele dominava, onde ele era sempre o centro, sempre o mais impressionante, ambos incapazes de intimidade real. Porque intimidade real requer a coragem de ser visto sem máscara. E eles nunca foram vistos sem máscara na infância, então não sabem como tolerar isso na vida adulta. Jung trabalhou com Lucas por 8 meses, e o momento de virada foi similar ao de Ana Paula, mas com sabor diferente. Jung pediu que Lucas imaginasse seus pais olhando para ele aos 7 anos com puro contentamento genuíno, sem que ele tivesse ganhado nada, feito nada especial, apenas existindo. Lucas tentou e não conseguiu. Toda vez que tentava visualizar, seus pais estavam sorrindo enquanto ele recebia um troféu,
ou elogiando uma nota perfeita. Ele não conseguia imaginar os olhos deles brilhando apenas porque ele existia. E foi nesse momento que Lucas entendeu toda a sua vida. Cada conquista, cada império construído, cada vitória, era uma tentativa desesperada de finalmente ganhar algo que nunca deveria ter sido condicional. O direito de ser visto com orgulho simplesmente por existir. Jung anotou. Quando ele percebeu isso, algo quebrou. Não de forma negativa, mas o impulso compulsivo de conquistar perdeu força. Pela primeira vez em décadas, ele se perguntou: o que eu realmente quero? Não o que eu preciso conquistar para ser visto, mas o que eu, Lucas verdadeiro, realmente desejo. Ele não tinha resposta, porque o Lucas verdadeiro havia sido assassinado aos 7 anos, quando ele percebeu que existir não era suficiente. Ele precisava conquistar para importar. Aqui está a verdade que Jung descobriu e que a psicologia moderna ainda resiste em aceitar completamente. Narcisismo não é sobre ego inflado ou autoestima exagerada. É sobre um buraco no desenvolvimento da essência. É sobre uma criança que nunca aprendeu que sua existência sem performance é digna de puro contentamento. E quando você cresce sem aprender isso, você passa o resto da vida tentando compensar, seja se inflando até ser impossível de ignorar, seja desaparecendo até que a dor de não ser visto não importe mais. Ambos são narcisismo. Ambos são defesas contra a mesma ferida. A ausência do brilho nos olhos dos pais quando você simplesmente existia. A pergunta que Jung fazia aos seus pacientes narcisistas era devastadora em sua simplicidade. Você consegue sentar em silêncio, sem fazer nada, sem conquistar nada, sem ser impressionante ou útil e sentir que sua existência tem valor? A maioria não conseguia, porque para eles, valor estava sempre atrelado a fazer algo, ser algo, conquistar algo. A ideia de ter valor simplesmente por existir era alienígena, até ameaçadora. Porque se eles não precisam fazer nada para ter valor, então todas aquelas conquistas, todo aquele esforço, toda aquela performance foi uma tentativa desesperada de ganhar algo que deveria ter sido dado gratuitamente na infância. E aceitar isso é aceitar que você viveu décadas respondendo a uma ferida que nunca deveria ter existido. É devastador, mas também é libertador. Porque só quando você nomeia o que faltou, você pode começar a dar isso a si mesmo. Você acabou de ver a estrutura completa da ferida que causa narcisismo segundo Carl Jung. Não é abuso óbvio, não é negligência dramática, é algo muito mais sutil. É a ausência de puro contentamento incondicional. É crescer vendo os olhos dos seus pais brilharem. Apenas quando você conquista, performa, age certo. Mas nunca vendo aquele brilho quando você é apenas você. E essa ausência não cria um vazio passivo. Ela força a essência infantil a tomar uma decisão. Ou eu me inflo até ser impossível de ignorar, ou eu colapso até que não importar mais não doa. Narcisismo grandioso ou narcisismo encoberto. Ambos são respostas à mesma ferida original. Se você reconhece essa ferida em si mesmo, se você cresceu sentindo que nunca era suficiente simplesmente sendo você, se você sente que precisa sempre estar conquistando algo ou sendo útil para ter valor, essa verdade que acabei de compartilhar pode ser a chave para entender décadas de dor sem nome. O Super Thanks do YouTube, aquele coração dourado logo abaixo do vídeo, existe para momentos como este. Quando você assiste um conteúdo que nomeia uma ferida que você carrega há décadas, sem palavras para descrevê-la.
Esta informação sobre a formação do narcisismo através da ausência de puro contentamento parental não está disponível em psicologia popular. Poucos canais têm a profundidade junguiana para explicar como uma ausência tão sutil cria defesas tão devastadoras. Cada vídeo assim requer pesquisa extensa nos escritos originais de Carl Jung, estudo de casos clínicos, compreensão profunda de teoria do desenvolvimento. Quando você usa o Super Thanks, você não está apenas apoiando o canal. Você está dizendo: essa verdade precisa ser conhecida. Outras pessoas precisam entender suas feridas também. Você faz parte de quem está trazendo psicologia profunda e acessível para quem mais precisa. E isso importa mais do que você imagina. Agora, o que Jung diria sobre cura? Porque nomear a ferida é só o começo. A recuperação real é possível, mas não é rápida ou fácil. Jung chamava de reparentalização. Você precisa aprender a olhar para si mesmo com o puro contentamento que seus pais nunca ofereceram. Mas primeiro, você precisa fazer o luto completo pelo que nunca teve. Não intelectualmente, somaticamente. Você precisa sentir a dor completa daquela criança, esperando ver brilho nos olhos dos pais e nunca vendo. Isso não é vitimização, é validação. Você não pode curar uma ferida que não reconhece. E por décadas, você provavelmente culpou a si mesmo. Pensou que você não era interessante o suficiente, não era digno o suficiente. Mas a verdade é mais simples e mais dolorosa. Seus pais não tinham a capacidade emocional de demonstrar puro contentamento incondicional, não porque você era defeituoso, mas porque eles mesmos provavelmente nunca receberam isso e não sabiam como dar. Esta é a transmissão geracional. Pais que nunca foram vistos com puro contentamento não sabem como olhar para seus filhos com puro contentamento. Então o ciclo continua, a menos que alguém conscientemente o quebre. E quebrar o ciclo começa com você aprendendo a se ver com o puro contentamento que faltou. Isso significa praticar momentos de simplesmente existir, sem performance, e validar internamente. Minha existência tem valor. Eu não preciso conquistar nada para importar. Eu sou digno de alegria simplesmente por ser. No começo, isso vai parecer falso, porque você viveu décadas acreditando o oposto, mas com prática repetida, com terapia profunda, com trabalho de integração da sombra, você pode reconstruir a essência verdadeira que foi assassinada na infância. Você pode recuperar o direito de existir sem máscara. Ana Paula levou 2 anos de terapia intensa com Jung. No final, ela escreveu em seu diário: pela primeira vez em 34 anos, eu olho no espelho e vejo alguém digno de estar aqui. Não porque eu sou impressionante, não porque eu não incomodo, mas simplesmente porque eu existo e minha existência descobri. É suficiente. Bernardo levou 1 ano. Ele escreveu: eu sempre achei que precisava ser extraordinário para importar, mas agora percebo que eu importo independentemente de conquistas. E essa descoberta mudou tudo. Eu ainda trabalho, ainda construo coisas, mas não a partir de desespero, a partir de escolha genuína. Ambos quebraram o ciclo. Ambos se tornaram pais ou figuras parentais, capazes de olhar para crianças com puro contentamento genuíno. E assim, o padrão começou a mudar. Qual das 2 defesas você reconhece em si mesmo? A inflação narcisista de Bernardo, sempre conquistando, sempre provando valor, ou o colapso narcisista de Ana Paula, desaparecendo, sendo tão pequeno que não incomodar se torna identidade? Ou talvez você alterne entre os 2. Comenta aqui: Tim grandioso,
Se você se vê sempre tendo que provar seu valor através de conquistas. Tim encoberto. Se você se vê desaparecendo, sendo pequeno, evitando atenção porque aprendeu que sua existência simples não era digna de puro contentamento. E se você reconhece essa ferida em seus pais também, escreve ciclo, porque entender a transmissão geracional é essencial para quebrá-la. Quantos de nós estamos aqui, finalmente nomeando algo que carregamos sem palavras há décadas?